esta mesa, oportunamente, informa a presidência que essa reunião contará com a utilização do serviço de interatividade do Senado Federal, que permitem aos cidadãos que encaminhem perguntas e comentários destinados aos nossos convidados por intermédio desta presidência. Qualquer cidadão pode acessar o portal e-Cidadania por meio do endereço www.senado.leg.br/e-Cidadania, onde é possível acompanhar a transmissão, também é possível acompanhar a transmissão ao vivo desta reunião, bem como por meio do mural do cidadão enviar seu comentário ou pergunta. As perguntas também poderão ser apresentadas por meio do telefone do Alô Senado, 0800 61 22 11. Os comentários e perguntas sofrerão uma triagem desta secretaria, desta comissão, conforme definido nos termos de uso do portal. Não com base na qualidade do comentário ou no mérito da pergunta, mas sim quanto ao cumprimento de regras de respeito e urbanidade, bem como de conexão com a finalidade do debate. Cada senador ou senadora poderão acessar também os comentários e perguntas na página do portal e-Cidadania. A democratização do acesso do cidadão às atividades do Senado Federal, e em particular da CCT, nos permite, desta forma, um ganho de qualidade no debate parlamentar, dinamizando a participação popular e incentivando o engajamento dos cidadãos na formulação das políticas públicas do nosso país e também na análise dos temas relevantes. Dada a relevância deste assunto e grande quantidade de partes envolvidas, dividimos os nossos debates em duas reuniões, iniciando-se hoje e com a segunda, contando com a presença já confirmada das seguintes autoridades e entidades: senhor Maximiliano Martinhão, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações; senhor Jarbas José Valente, conselheiro da Anatel; senhor Marivaldo de Castro Pereira, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça; senhor Alexander Castro, diretor de regulação do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia, de Serviço Móvel, Celular e Pessoal; e o senhor Marcel Leonardi, diretor de Políticas Públicas do Google do Brasil. Apesar do projeto de lei sobre o Marco Civil da Internet ainda não ter chegado ao Senado Federal, torna-se oportuno anteciparmos essa discussão em face de tudo o que acontece e nada mais adequado do que a porta de entrada seja por esta comissão nesta Casa do Senado Federal. A discussão em torno de uma proposta de regulação da internet remonta a alguns anos e o Ministério da Justiça encaminhou ao Congresso Nacional a proposta que transformou no PL número 2126, relatado pelo deputado Alessandro Molon, que em breve se juntará a nós nesta mesa. Os avanços foram muitos desde a discussão promovida pelo Ministério da Justiça, assim também como as divergências que se instalaram. Em um ambiente democrático como o nosso, e em torno de uma discussão como essa, onde foram franqueadas as participações pelos mais diversos atores, é natural que alcançar o consenso não seja uma tarefa fácil. Os trabalhos conduzidos pelo deputado Alessandro Molon foram firmes e certamente permitiram que se chegasse à qualidade do texto atual. Há que se considerar, contudo, e com devido respeito, à própria Câmara dos Deputados, que a demora em torno da apreciação do PL 2126 nos causa preocupação, pois nos parece que os impasses, ainda não solucionados, notadamente sobre o conceito e limites da neutralidade da rede, vêm impedindo a sua apreciação pelo colegiado. Independendo de conseguirmos chegar ao cenário e modelos ideais, precisamos resolver estes impasses e urge avançarmos na tramitação do projeto, inclusive para que possa ser remetido para o Senado e que também tenha a contribuição desta Casa na sua formatação. Porém, alguns outros pontos relacionados merecem ser também analisados. Considerando o atual momento, faz-se necessário chamarmos a atenção, novamente, para a responsabilidade dos provedores, das empresas de telecomunicações e, em especial, para a proteção sobre os direitos dos usuários da internet, assim como a sua privacidade. A discussão em torno do PL 2126 traduz grande parte da preocupação que gira em torno da regulação da internet. Mas temos outras propostas que também devem ser atentamente apreciadas. O Brasil está defasado quanto à aprovação de uma legislação ampla e que atenda a diversas questões. E merece citação também o recente projeto apresentado pelo senador Antônio Carlos Valadares, que dispõe sobre a proteção, o tratamento e o uso dos dados pessoais dos usuários, que teve a relatoria avocada pelo senador Vital do Rego na CCJ. As recentes notícias sobre a atuação e a ingerência arbitrária das agências de inteligências estrangeiras, em especial as americanas, sobre o tráfico de dados na rede, nos traz imensas preocupações.
E em um momento no qual boa parte da economia se voltou para a plataforma da internet, a inexistência de um marco legal para tratar direitos e deveres e também que proteja os usuários e sua privacidade resulta naturalmente em uma perda de confiança da sociedade sobre as instituições e sobre a própria rede. Vários países já avançaram sobre esses temas e mesmo que consideremos que algumas das propostas em discussão no Parlamento são importantes e de vanguarda, necessitamos de avanços e conclusões. A sociedade deixa o convite para que participe ativamente deste debate pelos canais de interatividade do Senado Federal que divulgamos no início dos trabalhos. Dadas essas breves palavras e em continuidade aos trabalhos da nossa reunião, informo que cada um dos expositores terá o prazo individual inicial de 15 minutos, sem prejuízo da necessidade de sua extensão. Ao final, passaremos a palavra ao senador Vital do Rego, autor do requerimento, e em seguida aos demais senadores na ordem de sua inscrição. Durante o curso da audiência, esta presidência também poderá fazer intervenções, apresentando comentários e questionamentos. Iniciamos as nossas exposições. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador. O senhor me permite uma nota de rodapé à sua excelente abertura? Afirmativo, com todo prazer e honra. Você se referiu ao impasse que existe na Câmara e que impede a aprovação do projeto. Impasse é uma palavra francesa que significa beco sem saída. Não há beco sem saída no processo legislativo. A saída é a votação, sim ou não. Não há outra. A saída é essa. Aí sai da Câmara e vem para cá, porque realmente a demora é inimiga da perfeição, no caso. Sempre muito atento, o senador Luiz Nunes, nosso mestre aqui, tem razão. Nós podemos fazer a nossa contribuição para diminuir pelo menos as partes controversas dentro da Câmara para que a gente possa chegar a um consenso e podermos votar em paz. Isso que é esse marco que é tão importante para a sociedade brasileira. Com a palavra ao senador Vital do Rego. Eu queria fazer coro, desejar um bom dia a todos os convidados presentes e, na condição de autor desta sessão, me resguardo ao direito de falar ao final, se preciso for, até porque espero ouvir dos convidados as suas exposições, mas dizer que a explanação inicial de Vossa Excelência, ela foi absolutamente completa, em todos os sentidos. A minha fala, senador Aloysio, senadora Ângela, senador Cristóvão, ela se tornaria, despiciando nesse momento, desnecessária ante a completa exposição que Vossa Excelência fez na condição de presidente desta sessão, sobre a necessidade de avançarmos na discussão dessa matéria e anunciarmos ao Brasil a posição do Senado, que este impasse que bem qualificou linguisticamente o senador Aloysio Nunes Ferreira, ele não pode e não deve continuar a despeito da necessidade da sociedade brasileira ter uma definição do seu Congresso Nacional, a Casa das Leis, a respeito de um marco regulatório tão tardiamente postergado na nossa casa. Então, o que nós queremos nesse momento é anunciar ao país que o Senado não está leniente com o que está acontecendo na Câmara dos Deputados. E por isso que eu espero que possamos, a partir de hoje, dar esse farol ao país de que nós estamos comprometidos com essa matéria. Senador, pelas gentis palavras e principalmente pela iniciativa de Vossa Excelência em apresentar um requerimento para que possamos iniciar um debate nessa casa deste tema. E, paralelamente à Câmara dos Deputados, dar nossa contribuição, aguardando de lá esse projeto para que a gente possa deliberar e votar aqui nessa casa também. Dessa forma, passo a palavra ao professor Demi Getcheco, diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Bom dia a todos. Inicialmente agradeço o convite honroso de estar presente aqui, o convite do senador Vital e pela presidência do senador Lobão. A minha apresentação vai se focar mais em conceitos e no sentido de que o Marco Civil é um reforço desses conceitos. Então,
a conclusão disso seria tentar mostrar como ele interage com os demais níveis da internet e como é que ele se torna realmente vital para que a internet preserve o que ela tem de bom atualmente. Então, eu queria começar muito rapidamente falando que a internet é montada por milhares de redes que colaboram voluntariamente. Não existe a internet como um órgão único, ela é uma colcha de retalhos de redes que têm gestão própria, mas que compartilham o mesmo protocolo, compartilham uma interconexão e acordam entre si, quer dizer, estão coordenadas entre si para realizar o trânsito de pacotes de um lado para o outro. É importante isso porque isso, de alguma forma, passa por cima de fronteiras regionais, passa por cima de outras características, mantém uma resiliência, né, que se diz na área técnica, ou seja, uma resistência a problemas. Esses sistemas autônomos, e aí só vou abrir um parênteses para dizer que o Brasil tem 2/3 dos sistemas autônomos da América Latina, incluindo o México. O que são sistemas autônomos? Sistemas autônomos são redes que têm gestão própria, né? A analogia que eu fiz agora de manhã conversando com a Viridiana, que não tem nada a ver, mas pode ser usada, é a seguinte: se nós temos uma rua que não tem saída, uma rua que é cul-de-sac, uma rua que é fim de linha, ela não é, na verdade, ela não tem autonomia nenhuma, ela depende da rua que lhe dá acesso. Então, se você é alguém que depende de um provedor de nível mais alto acesso à internet e ele é seu único provedor, você depende integralmente dele e você, na verdade, é um pedaço dele, né? Você não tem autonomia para isso. Se você é uma rua que tem 2 saídas, né? Quando uma saída estiver ruim, você pode ir pela outra. E mais que isso, os que estão mais próximos de uma saída vão por ela, e os que querem ir para uma determinada direção preferem ir por uma ou pela outra. Então, um sistema autônomo é uma rede local que tem diversas saídas, ou mais de uma pelo menos, e que gere-se autonomamente e decide o que faz das suas rotas. Então, por exemplo, um campus universitário, ele pode ter várias saídas à internet por diversos provedores de nível mais alto. Se o provedor A está fora do ar, ele opta por rotear pelo provedor B. Ele pode dizer que para a Europa eu vou por aqui, mas para o resto da América Latina eu vou por lá. Eu posso ter caminhos diferentes para isso, né? Por que no Brasil nós tivemos essa maturidade de ter vários sistemas operacionais, vários sistemas autônomos em relação a outros países? Normalmente, isso podia ser explicado por 2 formas. Primeiro, porque existem alternativas, talvez. Você pode se conectar a 2 provedores de nível mais alto, e isso seria uma conclusão positiva. O sujeito tem 2 alternativas, usa as 2. A segunda não é tão voltada, digamos, à competição, mas também é uma alternativa que acontece muito no Brasil. É o seguinte: nós criamos pontos de troca de tráfego em grande quantidade no Brasil. Então, se você tem uma conexão para a internet pelo seu provedor, você também abre uma segunda para um ponto de troca de tráfego, onde você troca com seus colegas de região. Então, um campus universitário pode ter uma conexão com um grande jornal da mesma cidade diretamente e mantém a conexão à internet por outro caminho. E essa conexão ao esse grande jornal provavelmente vai ser feita numa praça pública chamada ponta de troca de tráfego, onde todo mundo chega lá para trocar tráfego com seus colegas. Então, essas são digamos, uma medida de maturidade da rede brasileira que, de fato, é boa. Uma outra característica importante da internet é que ela é uma ruptura em relação aos padrões tradicionais de telecom, até na forma de gerar os padrões, né? Os padrões de telecom são gerados na União Internacional de Telecomunicações, que é um organismo multilateral, governos representados e as grandes teles. Os padrões da internet são decididos ou discutidos longamente em reuniões do Internet Engineering Task Force, que é um grupo de voluntários que se reúne 3 vezes ao ano, aberto, quem quiser participar, participa, e dão-se palpites, os palpites bons prevalecem, os palpites ruins são soterrados depois de um tempo, e o consenso gera os padrões da internet. Por sorte, temos até alguns brasileiros que sistematicamente têm participado e têm gerado até propostas que viraram, não padrões estándar, mas boas normas e recomendações. Aqui tem um texto antigo do Barlow, que eu coloquei aqui só para mostrar qual era, digamos, o espírito original e romântico da internet. Então, o que falava Barlow na Declaração da Independência do Cyberespaço? O John Perry Barlow é o chefe da Electronic Frontier Foundation, nos Estados Unidos atualmente, mas ele tem uma carreira bem interessante. Ele foi letrista do Grateful Dead, ele tem pós-graduação em Sociologia, é um sujeito bastante estranho.
Então ele diz que na internet nós estamos criando um mundo onde não há privilégios e nem preconceitos de raça, nem de poder econômico, nem de força militar ou de lugar de nascimento, onde todos podem falar o que quiserem, não levando em conta o quão estranho pode ser o que eles estão falando, e aí fala mais algumas coisas que tem a ver com esse mundo virtual. Então, eu estou colocando isso aqui só para mostrar qual era o espírito que presidia a atuação na internet em 96. No Brasil, nós tivemos também uma coisa muito boa, na minha interpretação, evidentemente, que em 95, antes ainda da criação da Anatel, né, o governo brasileiro enxergou a internet como algo novo e separado das telecomunicações e, portanto, criou aí uma separação em norma e depois na LGT. Essa separação define o que é um serviço de valor adicionado, define o que é um serviço de conexão à internet, e ele diz que essas coisas são separadas do sistema de telecomunicações. Isso é importante porque, em geral, quando começa a discutir neutralidade, a discussão sempre acaba na região das teles, né? E neutralidade nas teles, teoricamente, tem alguém que cuida. A Anatel deve cuidar da neutralidade em telecomunicações, mas a internet é muito mais do que telecomunicações. Neutralidade, quando se fala, é um corte transversal em camadas as mais variadas. Telecomunicações é uma delas, mas temos N camadas aí que precisam ser tratadas igualmente. Aqui, aqui é o detalhe só da mesma coisa que eu já escrevi, não precisa entrar em detalhes. Serviço de valor adicionado, serviço de conexão à internet, o que é coordenador internet. Esse coordenador internet provavelmente é uma previsão do que seria o CGI, mas nunca houve um casamento entre essas duas figuras, quer dizer, o CGI nunca foi definido como coordenador internet, nem vice-versa, mas está aí de qualquer forma. E aqui a LGT, que é de 97, ele define o que é serviço de telecomunicações e o que é serviço de valor adicionado. É uma atividade que se acrescenta ao serviço de comunicações, etc. Como não se confunde, o grifo é meu aí, o negrito aí. Bom, em suma. E aí, de novo, esse pedaço aí ressaltado, já falamos aí, não constitui serviço de telecomunicações. Muito bem. Então, rapidamente, na internet se começou com aquela ideia romântica que eu mostrei do John Perry Barlow. Depois, evidentemente, a internet virou uma rede de serviços, correio foi substituído pelo correio eletrônico, o telefone foi substituído por VoIP, há uma substituição de serviços e, finalmente, depois, a transformação na sociedade é bastante mais profunda. A internet muda formas de pensar, formas de agir, formas de se organizar, formas de socializar-se e tudo mais. Então, isso é o que acontece nesse momento em que estamos vivendo aí. Só para levar um pouco mais para frente, além dos computadores conectados, com a disseminação da nova versão do protocolo, que é o IPv6, todos os equipamentos estarão conectados à rede, então cada um de nós terá uma enxurrada de endereços para poder usar. Nós poderíamos usar endereços para todos os equipamentos de casa, para todas as coisas que quisermos imaginar. Cada usuário terá mais endereços pessoais do que a internet inteira tem hoje. E com isso tudo estará ligado para o bem ou para o mal, né? O que eu quero dizer com isso é que isso parece muito bom, porque facilita a vida das pessoas, porém, por outro lado, pode comprometer a sua privacidade. Quer dizer, certamente, a sua geladeira estando na rede, alguém pode descobrir o que você guarda na geladeira e descobrir que você gosta ou não de cerveja e tentar fazer propaganda a respeito. Se a sua balança está na rede, alguém pode descobrir que você está mais pesado do que o normal, que era melhor não contratar esse candidato, porque ele é mais gordo do que devia ser. Se a sua ficha médica está na rede, alguém pode dizer que você é diabético e isso não é uma boa ideia, etc. e tal. Em suma, a privacidade fica... Tudo que pode ser feito acaba sendo feito. Então, se alguma coisa é viável de ser feita, por mais que a gente a proteja e tente evitar que ela seja feita, se houver um caminho para aquilo funcionar, alguém vai descobrir o caminho e vai quebrar aquilo lá, porque o elo mais fraco é sempre o ser humano na cadeia. Então, ainda nessa história, aqui tem uma charge que ficou famosa em 93, né? Em 93 tinha esse desenho aí, eu não me lembro qual foi a revista americana, acho que foi o New Yorker que fez isso, em suma, nessa charge um cachorro dizia para o outro: olha, a internet é legal porque ninguém sabe que você é um cachorro, então você fica participando da rede e ninguém imagina que você é um cachorro. E, na verdade, hoje todo mundo sabe que você é um cachorro. Quer dizer, hoje não só sabe que você é um cachorro, como sabe qual é a raça, que ração você come, quando você pesa, se você vai ou não no veterinário. Então, a privacidade, de fato, mudou drasticamente, né? Bom, e por que nós estamos dizendo isso? Porque essas coisas têm que ser protegidas, né?
E eu sempre alerto que privacidade não é o outro lado da segurança ou do controle. Né? Se você abre mão da privacidade, dizendo, não, eu abro mão dos meus dados para que eu possa ter segurança, né? Isso você acaba provavelmente sem privacidade e sem segurança. Né? Uma outra coisa importante é que, em geral, não temos novos crimes na rede, mas a rede permite investigação e permite, digamos, devassa de dados que não seria possível sem ela. A internet, ao contrário daquele cachorro que dizia que ninguém sabe que é um cachorro, a internet é uma rede de controle. Tudo que você faz na internet pode ser anotado, devidamente acompanhado e acumulado para formar um perfil seu, como nunca houve até hoje. Então, é importante termos em mente que isso tem que ser, de alguma forma, pensado. Só para dizer que existem fóruns internacionais anuais de governança na internet, tivemos um no Rio, foi o segundo em 2007, vamos ter um esse ano em Bali, na Indonésia. Essas coisas são discutidas em grupos chamados multissetoriais, todo mundo participa, terceiro setor, a comunidade científica, governos, etc. E tal. E aí eu falo duas coisas que são referentes a dois dos pioneiros reais da rede, dizendo que, primeira coisa, que a internet é um espelho da sociedade e evidentemente, as coisas boas e ruins são refletidas e amplificadas pela internet. Agora, se você olha para esse espelho e não gosta do que vê, não adianta quebrar o espelho. Você teria que consertar o original que o espelho está refletindo e não atuar sobre o espelho em si. E a outra do Tim Berners-Lee, que é o cara que criou a web. Né? A web é uma aplicação sobre a internet, que começou a ficar popular a partir de 93. E o Tim Berners-Lee diz que nós temos que proteger a internet, a web, né? Da mesma forma que nós protegemos a democracia. Então, é importante que a rede seja defendida para que ela não perca as suas características originais. A última parte aí desse negócio de citações, de novo, John Perry Barlow, que escreveu aquela história da Declaração da Independência. Precisamos sempre ter em mente que não há nada que funcione na internet que não seja global. As coisas que funcionam são globais, as coisas locais não darão certo. Né? Então, e aí eu comento mais para frente que por isso que temos que cuidar da internet no Brasil e não da internet do Brasil. Não há internet do Brasil. Então, o que é importante termos em mente, e está claramente expresso no Marco Civil. Temos que cuidar de coisas como neutralidade, como privacidade do usuário e responsabilização real na rede. Responsabilização real significa o seguinte: que os reais atores responsáveis pelos atos é que devem ser responsabilizados e não a cadeia em si. Isso veio do decálogo do CG, eu tenho mais embaixo, depois fica aí guardado aí, porque nos anos 2009, por aí, decisões judiciais muitas vezes afetavam o conjunto, em vez de pegar o caso específico. Eu me lembro uma vez, houve um caso aí acho que uma atriz importante que estava na praia fazendo alguma coisa, e houve uma decisão de tirar do ar um sítio de vídeos, que tinha um buzilhão de vídeos, inclusive vários vídeos estavam sendo usados na época no combate da campanha do dengue, em vários governos. Quer dizer, ao tirar do ar um sítio que tem um mar de vídeos bons e ruins misturados, não vem ao caso, porque um vídeo específico viola, você não está acertando o real ator que cometeu o eventual ou não delito, e sim penalizando no geral. Então, esse é o corte só para mostrar que quando a gente fala em qualquer coisa na internet, a gente fala em vários níveis. Nível lógico, nível físico, econômico, social, político, individual. Não existe só telecomunicações, que é o lado físico, mas nomes e números, roteamento, modelos de negócio, nível social, político, individual, etc. Não vou perder tempo, eu vou me fechar nisso aqui, então. Então, o que é o Marco Civil e por que ele é muito útil, na minha opinião? O Marco Civil é uma declaração de princípios. Essa declaração de princípios diz, por exemplo, o que acabei de dizer: se alguém comete um ilícito na rede, ele é o responsável por isso. Né? Se alguém conta uma mentira no telefone, não é a companhia telefônica que é responsável por isso. Certamente é o sujeito que falou a mentira que é responsável por isso. Isso não é defesa de impunidade de provedor ou de provedor de conteúdo, nada disso. É simplesmente uma garantia de estabilidade jurídica. Porque se eu criar um blog, por exemplo, e for um blog de sucesso,
e de repente eu sei que se alguém escrever uma besteira lá, genericamente, antes que eu consiga detectar isso, eu sou corresponsável por aquilo, eu não vou criar esse blog. Se eu criar um novo modelo de negócio e eu descobrir que eu sou responsável pelo mau comportamento de um usuário meu, eu também não vou me meter nisso. E a internet é um ambiente dinâmico de empreendedorismo, e a gente gostaria de ver cada vez mais iniciativas brasileiras prosperando na área. Então não podemos criar entraves que impeçam ou que criem problemas e riscos desnecessários e não sensíveis, não sensatos em relação a isso. Então, a Marco Civil é uma declaração de princípios, é um corte transversal em toda a estrutura da rede, desde aplicações até telecomunicações, no que tange a neutralidade. Então, a neutralidade não é uma discussão do que acontece em telecomunicações, é tudo isso. É uma contextualização de direitos. Por exemplo, o que é privacidade? Privacidade é um conceito que é contextual, né? A minha privacidade aqui é uma, a minha privacidade com o meu médico é outra, com o meu banco é outra, com o meu provedor de acesso é outra. Cada um tem, digamos, direito a saber alguma coisa de mim dentro do contexto dele. Então, só para exemplificar, o que o Marco Civil diz em relação a isso? Se você é o provedor de conexão, se você é o cara que leva o usuário à rede, você tem que executar esse serviço. Você não tem que monitorar o que ele faz na rede. Se você é o taxista que leva o frequentador ao restaurante, esse é seu serviço. O que ele vai comer lá, se é feijoada ou não, se ele vai tomar caipirinha ou não, se ele conhece o maître, se ele lava a mão antes de comer ou não é um assunto que interessa ao motorista que está levando ele até lá. Então, o contexto de... Agora, certamente interessa ao motorista qual é o caminho, se ele vai pagar ou não. É outro contexto. Como tudo pode ser explorado para você fazer algum tipo de receita, esse contexto acaba ficando um pouco fluido e devíamos evitar que isso acontecesse. A gente gostaria que o Marco Civil existisse porque a legislação ficaria um pouco mais consistente em relação a isso. Então, ele podia ser um orientador para a futura legislação. E, finalmente, ele preservaria as características originais da rede. O que o Marco não é, né? O Marco não é nada que vai impedir ilícitos na rede. Isso, da mesma forma que uma lei contra roubo não impede os roubos. Quer dizer, ele pode desestimulá-los e tudo mais, mas ele qualifica, ele diz isto é um roubo. Né? Quer dizer, você sabe que o motorista de táxi querer saber se você lava a mão antes de ir ao banheiro ou não, isso é uma invasão da sua privacidade. É isso que é importante. O Marco Civil não trata de modelo de negócio. Então, a discussão pode ser se a internet do Brasil é cara ou barata, se o provimento de acesso é gratuito ou oneroso. Não são assuntos do Marco Civil, esses não são assuntos de princípios. Então, a gente gostaria de expurgar essa discussão do tipo, mas você vai impedir que modelos criativos ou não criativos. A gente quer que as coisas sejam neutras, né? Modelos de negócio não dizem respeito aos princípios da internet. Outra coisa, se discute, não, vamos manter dados brasileiros aqui ou dados brasileiros ali. Esse é um tema técnico, de novo, que foge a princípios da internet. A internet não pode ser tratada como sendo algo do Brasil. O que significa dados brasileiros aqui? Se eu participo de uma discussão na Bélgica sobre um assunto, eu e 3 belgas e 2 franceses, a minha parte vai ficar no Brasil de que forma? Quer dizer, o que significa esse negócio? Não, na minha opinião, isso não faz sentido técnico. E tudo que não faz sentido técnico ou que está ligado ao tecnicismo exagerado, não deve contar do Marco Civil, visto que fica rapidamente obsoleto. O Marco Civil não sobrepõe aos diversos órgãos, apenas reconhece a sua complementaridade, e eu termino com essa frase aqui: ele não deve tratar da internet do Brasil, mas sim da internet no Brasil. A melhor maneira de produzir o futuro é inventá-lo. Obrigado. Eu preparei uma apresentação, Sandor, tratando de aspectos relacionados aí como o Ministério das Comunicações, que foi parte do processo de elaboração do projeto. Como é que entende essas discussões que foi proposto pela Casa, né? Primeiro aí, falar... Para frente, para trás, é isso? Deixa eu ver se já ligaram aqui. Opa, ok. Primeiro, falar sobre por que é necessário estabelecer esses direitos e princípios relativos à internet, qual é o histórico e fundamentos do Marco Civil, esses pontos de debate e as responsabilidades do poder público decorrente da aprovação do Marco Civil quando acontecer. Então, primeiro, por que estabelecer princípios relacionados aí ao uso da internet? O mundo de comunicações mudou muito ao longo da história, desde do telégrafo, né, até o mundo que a gente vive hoje, em que nós temos inúmeros serviços à disposição da população no terminal, que é o de uso mais comum, que hoje é o telefone celular, mas também nos computadores. Então, essas novas tecnologias, aplicações, esses novos usuários, tudo isso trouxe novos desafios
que devem ser acompanhados aí pela legislação vigente no país, né? Essas novas aplicações, se a gente olhar os dados setoriais, senador, a banda larga fixa no nosso país vem crescendo de maneira muito rápida. Em maio de 2013, o Brasil conseguiu aí chegar a 21 milhões de acessos de banda larga fixa. Todas as cidades brasileiras são atendidas pelo serviço de banda larga fixa. O crescimento da banda larga fixa no país, desde a criação do Programa Nacional de Banda Larga em 2010, foi de mais de 60% de crescimento. A Telebrás, uma empresa estatal, foi recriada e está construindo sua rede, já alcança mais de 885 cidades brasileiras. A banda larga fixa, um programa de expansão da banda larga por meio de um pacote de serviço mais acessível à população, a R$ 35,00, já está presente em 2.850 municípios e tem em torno de 2.500.000 acessos, que são 13% do total de banda larga fixa no país, e já conseguimos alcançar com esse programa. Do lado da banda larga móvel, o crescimento também muito rápido, dados de maio deste ano, senador. Nós temos a cobertura do 3G em mais de 3.000 cidades, temos mais de 74 milhões de acessos de banda larga móvel. O crescimento da banda larga móvel desde a criação do Programa Nacional de Banda Larga foi de 341% em números de cidades com o serviço de banda larga móvel e mais de 383% no número de acesso à banda larga. Esses números, senador, são números de maio, os números atuais são bem superiores a esse, né? Já começamos a... Bom dia, senador. Já começamos a implantação do 4G e também, decorrência do leilão do 4G, começamos a implantação do atendimento rural por meio da faixa de 450 MHz. Então, esse projeto de expansão da banda larga se preocupa não só com a parte urbana, mas também em prover serviços na área rural. Se a gente for olhar, deixando a questão da infraestrutura, do acesso, a conexão em banda larga, mas olhar também a economia que está no entorno do acesso à banda larga, em particular a economia da internet, o Brasil hoje possui 3,3 milhões de páginas do .br, dados de agosto de 2013. Somos um dos principais países no mundo com páginas debaixo do seu domínio, no caso o .br. O serviço de e-commerce, comércio eletrônico no Brasil, atingiu ano passado 22 bilhões e meio em faturamento. Temos quase 32 milhões de consumidores eletrônicos que adquirem serviços por meio da internet, sendo que a classe C representa aí 61% do faturamento do comércio eletrônico no país. 35 milhões de usuários de jogos digitais, dados de 2011, 49 milhões de usuários do Facebook, dados de 2012, 23% das operações bancárias foram realizadas por meio de internet banking, 54% das médias e grandes empresas utilizam recursos de computação em nível. No mundo, o tráfego de internet deve triplicar nos próximos 5 anos. O conteúdo de vídeo vai representar 80% a 90% do tráfego total da internet a partir de 2017. As receitas com publicidade online nos Estados Unidos atingiram 36 bilhões de reais e concentradas principalmente em 10 empresas. E 1/3 dos dados mundiais está hospedado hoje nos Estados Unidos. Então, a internet, né, além de ser um mecanismo de cidadania, de oportunidade de divulgação de informação, de obtenção de informação, é também um meio de negócio. E esse crescimento acelerado da banda larga reforça a importância do estabelecimento de princípios e direitos do usuário da internet.
Hoje existem inúmeras legislações que já são utilizadas para regrar serviços prestados na internet. O Código de Defesa do Consumidor é utilizado e inúmeras outras legislações são utilizadas. Mas o que é importante, é necessário que a gente tenha uma legislação específica, né, para evitar que brechas aconteçam, né, e que sejam ruins para o desenvolvimento da internet. E é nesse sentido que foi criado o Marco Civil da Internet. Ele é um projeto de autoria do Poder Executivo e foi encaminhado ao Congresso Nacional por 4 ministérios, né? O Ministério das Comunicações, da Justiça, da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ministério do Planejamento. Qual foi o histórico do Marco Civil? Ele começa lá em 2009, uma primeira consulta pública realizada pelo Ministério da Justiça, obteve mais de 800 contribuições em suas diversas vertentes. Em abril de 2010, uma nova fase de consulta pública, já aí no anteprojeto do Marco Civil. Em agosto de 2011, o projeto é encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional. Em março de 2012, é instalada a Comissão Especial para analisar o projeto de lei 2126 de 2011. E desde então, o que tem acontecido é a realização de seminários e audiências públicas em todo o Brasil. Mas a gente gostaria de destacar que é importante que a gente resolva aí todas as questões que existam em torno do projeto para aprovar, porque é de suma importância para o desenvolvimento da internet no nosso país. O anteprojeto, o projeto de lei, ele tem um conjunto de fundamentos, objetivos, princípios, e ele traz também muitas questões relacionadas ao direito do usuário. Fundamentos, ele traz como fundamento a escala mundial da rede, aspectos de direitos humanos e cidadania, pluralidade e diversidade de fontes de informação, abertura e colaboração no uso da internet, a importância da livre iniciativa, concorrência e defesa do consumidor no ambiente da internet, como objetivos buscar o direito de acesso à internet pela população brasileira, acesso à informação, a utilização da internet como meio de trazer inovação, a utilização de padrões abertos e na parte de direitos de usuários, questões muito importantes, por exemplo, consagrada na Constituição Federal, a inviolabilidade do sigilo às comunicações, não suspensão da conexão à internet, salvo por questão de pagamento do serviço, garantia da qualidade do serviço de conexão à internet, contratos claros para a defesa do consumidor, e como princípios, liberdade de expressão, privacidade, proteção de dados pessoais, neutralidade, segurança e estabilidade da rede, responsabilização dos agentes do elo de uso da internet e também a natureza participativa da rede. Indo para os pontos de debate que foram mencionados na convocatória, presidente, o primeiro é relacionado à privacidade. O primeiro aspecto que é trazido no projeto do Marco Civil é a inviolabilidade da intimidade e do sigilo das comunicações do brasileiro no uso da internet. Isso é previsão já desde a nossa Constituição até diversas leis decorrentes, mas trazida aqui para a internet, ela é consagrada no Marco Civil. Também diz que o Marco Civil também diz que a coleta, armazenamento e uso de dados pessoais de brasileiros somente são permitidos após consentimento do usuário, livre, expresso, específico e informado do titular ou com base em legislação. As empresas que exercem atividades comerciais no Brasil devem se sujeitar à legislação brasileira, que assegura a inviolabilidade do sigilo das comunicações, salvo por ordem judicial. Esse é um ponto muito importante. É comum na utilização de aplicativos, de funcionalidades e aplicações na internet, é comum o usuário se deparar com termos de uso que fazem referência a legislações de outro país. O Marco Civil, então, ele traz essa oportunidade de assegurar que a regra que vale na utilização de aplicativos
aplicativos e aplicações é aquela legislação brasileira e não a legislação de outro país. E também os dados, um ponto que o Ministério das Comunicações vem defendendo é que os dados brasileiros devem, em regra, ser armazenados no território nacional. Isso vem a criar a oportunidade de garantir que a legislação brasileira prevaleça no caso da prestação de serviços sobre a internet que façam uso de dados brasileiros. É importante mencionar que, quando mencionamos esse ponto, sabemos que teremos que fazer uma regulação decorrente do processo de estabelecer essa regra, mas consideramos que é fundamental ter o armazenamento dos dados de brasileiros em território nacional. Outro aspecto pedido também para o debate é sobre a neutralidade de rede, presidente. A neutralidade de rede é um ponto que sempre foi apoiado pelo Poder Executivo, faz parte da proposta inicial encaminhada ao Congresso Nacional. É importante garantir a neutralidade de rede para evitar práticas anticompetitivas, violações da liberdade de comunicação do usuário e também manter o ambiente inovador da rede. Presidente, aqui eu queria fazer só um comentário a respeito da neutralidade, que não é um fato novo. A questão as preocupações com a neutralidade não é um fato novo. O senhor tem uma ideia, as centrais automáticas de telecomunicações surgiram por um processo semelhante à questão da neutralidade de rede. A central automática de telecomunicações surgiu porque, no século XIX, havia uma preocupação de que, em determinadas cidades dos Estados Unidos, o serviço de conexão telefônica era feito pelas atendentes, e havia uma preocupação de um dono de uma funerária de que as chamadas para a funerária deles não estavam sendo encaminhadas porque a atendente ela era parente de um dono de uma outra funerária. Então, o que ela fazia? Ela encaminhava as chamadas só para a funerária do seu parente e não para a do concorrente. E, a partir disso, surgiu a centrais automática tentando lidar com essa questão de que poderia acontecer uma prática anticompetitiva. O fato é que é uma preocupação existente, a neutralidade. O governo apoia o projeto. Mas uma questão importante é que, como todo um princípio, né, ele deve estar sujeito a algumas mitigações. Então, a gente considera que é importante excetuar na questão da neutralidade situações de emergência, aplicações de telemedicina, combate a spam, e no anteprojeto já são feitas referências a essas exceções. Não é um conceito autoexplicativo e também requer uma regulamentação técnica. E também está previsto no anteprojeto. Com respeito à guarda de registro, a guarda de registro é obrigatória nos casos dos registros de conexão e aguardá-la por 1 ano, é facultativa no caso dos acessos a aplicações. Na provisão de conexão é vedada a guarda de registros de aplicações à internet e a disponibilização dos registros somente por ordem judicial. Registro que estamos falando aqui é o IP, a data que foi utilizado e a hora em que foi utilizado. Por fim, só destacando alguns pontos importantes que a gente considera, o Marco Civil traz algumas diretrizes para a atuação do poder público. E aí, diretrizes importantes, fala de transparência nos mecanismos de governança, democracia nos mecanismos de governança da internet, interoperabilidade do serviço de governo eletrônico, interoperabilidade entre sistemas e terminais diversos, uso de tecnologias e padrões e formatos abertos e livres, otimização de infraestruturas, capacitação, cultura e cidadania e atendimento ao cidadão. Também o anteprojeto diz que o poder público deve buscar a compatibilidade do serviço de governo eletrônico com diversos terminais, sistemas operacionais e aplicativos, acessibilidade de todos os interessados, tratamento das informações automatizado, a possibilidade de tratamento automatizado das informações, facilidade do serviço de governo eletrônico, fortalecimento da participação social na elaboração de políticas públicas
E também... Para encerrar, um último secretário. ponto, ok, muito obrigado, senador. E um último ponto fala sobre capacitação. Né? A gente, cada vez mais, a população está aderindo aos serviços de banda larga que promovem o acesso à internet, e o anteprojeto se preocupa também com a capacitação para assegurar o uso seguro, consciente e responsável da internet. Isso tudo, presidente, para concluir, para dizer que esse Marco Civil está alinhado com os objetivos do Ministério das Comunicações, em particular com o Programa Nacional de Banda Larga, que tem uma série de vertentes, e essas vertentes se comunicam com os fundamentos, objetivos, diretrizes que estão estabelecidas no Marco Civil. Senhor presidente, muito obrigado, desculpe por ter estendido um pouco o tempo. Essa é a mensagem inicial. Muito obrigado. Passa agora. Obrigado, presidente. Cumprimento todos os membros da mesa, senhor senador. Senhoras e senhores aqui presentes, primeiro agradecer pela oportunidade de debater essa questão de ter um marco legal no Brasil sobre a internet. E, do ponto de vista nosso da Anatel, eu fiz questão de trazer uma apresentação um pouco mais técnica, mas tentando trazer o que acontece, o debate no mundo e refletir esse debate hoje aqui no Brasil, da importância de termos uma legislação nesse sentido e quais os reflexos que isso pode ter no dia a dia e na evolução dos serviços de acesso à informação. Ou seja, como que os serviços de banda larga, seja eles fixo ou móvel, podem contribuir para o desenvolvimento da sociedade informatizada, da digitalização cada vez maior do nosso país. A próxima, por favor. Só apertar aqui, à direita. Eu, então, trouxe aqui o conceito que está discutindo hoje no mundo, que é importante a gente discutir essas questões lá, para entender os reflexos e todos os interesses que virão para esta casa aqui, em função dessa discussão, que é essa questão da governança da internet, o que foi discutido e quais foram os pontos mais importantes da última Conferência Mundial de Telecomunicações, que aconteceu ano passado em Dubai, quais foram os pontos que aí, esses pontos que lá estão discutidos, são pontos importantes também que aqui estão sendo discutidos. Esse modelo de telecomunicações hoje, que é um modelo também aberto, com interseção hoje com o modelo que se tornou o modelo padrão, que é o modelo da internet. São dois sistemas particulares aí, um sistema aberto de telecomunicações, de uma instituição também aberta, e também o modelo do TCP/IP da internet. A gente quer só conceituar, para deixar claro até onde vai telecomunicações e, além disso, o que não seria telecomunicações, aquilo que é regulado diretamente por nós e o que não é regulado. A internet no Brasil e o projeto de lei, vou dar destaque em uma conceituação, para nós ficou claro que trazemos aqui a realização do conceito de internet como sendo um serviço de telecomunicações, e depois a conclusão frente ao que acontece no mundo e quais são as alternativas que a gente no Brasil poderia encaminhar para debater essa questão. A questão da governança da internet não trata somente de pontos como nomes de domínio, onde você www.senado.gov.br, ou endereços IP, está ali de rede, mas envolve outras questões como proteção de dados, spam, custo de interconexão, entre outros aspectos. Deve ser considerada a importância estratégica, econômica, social, tecnológica e comercial, além dos aspectos relacionados à segurança das aplicações na internet. Como é que está esse modelo hoje no mundo e a dependência que o Brasil e praticamente todos os países do mundo, exceto a União Europeia, têm com relação a esse modelo? Esse modelo governamental, esse modelo de governança atual hoje é de uma instituição chamada ICANN, ou ICANN, e controlada pelo Departamento de Estado de Comércio dos Estados Unidos, então, e também pelo Departamento de Defesa. A estrutura, então, montada para que isso seja regulado, passa por questões de interesse tecnológico, comercial, econômico, de segurança, e isso atrelado à única hegemonia no controle e no debate dessa questão da governança. Então, tudo que se quer instruir e construir no mundo da internet, o mundo precisa de ter autorização dos Estados Unidos. Por exemplo, se Cuba quiser ter, para ser um
também ter acesso à internet, é preciso ter uma autorização. Se, por exemplo, o Irã tem interesse, também é preciso uma autorização. Então, o que se debate hoje no mundo é como isso deve evoluir. Se é um serviço de telecomunicações, como o propósito indica, esse serviço de telecomunicações tem que ser um modelo aberto. Esse modelo aberto hoje tem sido debatido nos fóruns internacionais adequados, na ONU, no caso da OIT, que é a União Internacional de Telecomunicações. Então, a discussão que hoje se trava, com todo esse poderio na mão, fica muito difícil para qualquer país se defender sob o ponto de vista de segurança das suas informações, mesmo que as informações sejam armazenadas no Brasil, se o modelo hoje atual dessa governança é um modelo que não tem atribuição praticamente aos países que compõem esse cenário. Então, esse é um ponto importante que está em debate no mundo todo, foi muito discutido essa questão lá em Dubai. Qual foi a posição dos Estados Unidos? Acho que é a posição que o Brasil deve adotar. Eles chegaram dizendo que tinha um projeto de lei, que era uma lei aprovada pelo Congresso americano, e eles não podiam debater essa questão no fórum de telecomunicações, porque a palavra, por exemplo, internet, jamais poderia ser discutida. E o que saiu daquela reunião e o debate é que todos os países que queriam discutir essa questão eram países que queriam dominar nas suas estruturas nacionais a estrutura de comutação, de encaminhamento da internet para ter controle dessas informações, criar censuras e começar a ter possibilidade de ter acesso às informações, seja de pessoas físicas, jurídicas, de negócios, etc. Então, que assim que isso mudasse, a internet acabaria e o mundo teria suas internets proprietárias dos países, e isso não levaria ao mundo aberto como é hoje. E o que nós vemos hoje é exatamente o contrário, ou seja, por ter talvez essa estrutura, tem possibilitado, como tem saído na imprensa, o que a gente tem visto aí em termos dessa governança. Então, é algo importante aqui debatermos, se também tivermos, vamos ter que ter uma lei, e essa lei teria que fazer frente também, mesmo que do ponto de vista operacional, teria uma discussão. O que foi discutido, então, lá dos pontos mais importantes, para ter uma ideia, primeiro, no preâmbulo, que falava dos direitos humanos de acesso. A discussão, basicamente, era que a China não aceitava incluir a palavra e as discussões de direitos humanos, porque, como todos sabem, o que vem discutindo, que eles teriam interesses de controle do acesso do cidadão à internet. Mas, da mesma forma, os Estados Unidos não aceitavam a questão do direito de acesso dos Estados-membros, por exemplo, de Cuba ter acesso à internet, do Irã ter acesso à internet. A partir do momento que a China aceitou os direitos humanos no caput, restou claro que não era essa a questão de debater os direitos humanos, mas a questão de manter o controle da hegemonia nesse mundo da internet. E não votaram favoravelmente essa questão, mas assim passou, porque a maioria dos países presentes votaram, mas foi claro, acho que aqui o Congresso tem esse conhecimento, os Estados Unidos e países da União Europeia e alguns outros não assinaram definitivamente esse acordo internacional. A mesma questão com relação à segurança da internet. Os artigos específicos que ali estão, e o Brasil tem uma participação muito importante nessa questão, também foi muito debatida, porque o que se colocava por trás é que a internet é livre, aberta e não tem que ter nenhum processo de segurança. Você olhou, hoje nós usamos a internet para tudo, para nossas relações não apenas pessoais, mas comerciais, bancárias, etc., como que essa rede não tem que trazer princípios básicos de segurança. Essa segurança passa pela questão da governança, ou seja, da soberania dos países envolvidos nesse mundo. Então, isso era importante, também não foram favoráveis, votaram contra, mas, mais uma vez, também os princípios básicos se passou. Outra questão importante, mais uma vez debatida e também não aceita, é a questão do roaming internacional, que também está sendo discutido, que hoje, quando você viaja, vai a qualquer país, a gente sabe quanto se paga pelo roaming internacional. Por quê? Porque as estruturas hoje estão todas fora e não no Brasil. Então, como você não tem essa possibilidade, não tem esse controle, o preço realmente é quase proibitivo de uso quando você sai fora. Houve alguns acordos no nível da União Europeia, nos países europeus, mas nós não conseguimos. Mas saiu, eles também, na época, estavam contra, acabaram voltando atrás e aprovaram esse projeto, de a gente criar essas condições. O que é que nós estamos falando disso aí? É o seguinte, hoje, como a maioria do tráfego sai do Brasil e tem que ir para os Estados Unidos, porque nós aqui não temos a estrutura que alguns outros países, já por negociação com os Estados Unidos, conseguiram, por outros interesses, a balança comercial está invertida. O Brasil hoje encaminha mais de 600 milhões de reais, ou dólares, eu não me lembro,
das empresas brasileiras, porque o tráfego tem que ir todo para os Estados Unidos para depois voltar ao Brasil. Então, como essa balança está totalmente desbalanceada, nós precisamos discutir, como tem hoje nos serviços de telecomunicações, que é o pagamento pelas redes de lá e pelas redes de cá. Se o tráfego internacional é para aquele país, vai para aquele país. Se é para a Alemanha, vai para a Alemanha. Se é para o Japão, vai para o Japão. Se é para os Estados Unidos, vai para os Estados Unidos. Mas não tem sentido de tráfego da Argentina, Brasil e Argentina, passar pelos Estados Unidos. Então, essa questão do home é um ponto importante, que envolve, mais uma vez, também a questão da estrutura da governança. Nesse sentido, o Brasil apresentou essa proposta, também foi aprovada, também contrariamente aos interesses de hoje, dessa governança, uma governança unilateral, que é a possibilidade de estabelecimento de pontos de troca de tráfego internacionais, aí é um pouco técnico, está traduzindo, nível 1, para permitir que o tráfego que é nacional fique no Brasil, que o tráfego que tem que ir para a Argentina já não tem uma ligação direta com a Argentina, que tiver com a Alemanha, direto com a Alemanha, e assim por diante, e não ter que falar com esses países sempre passando pelos Estados Unidos. Então, as pessoas imaginam quanto que isso aumentaria em termos de receita dos serviços que ficariam no Brasil. E aí entra a questão que o colega Marcos colocou, do Ministério, da importância de a gente pensar também na estrutura dessas informações estarem armazenadas no território nacional, que é a discussão, como foi colocado aqui, dos data centers. Por que esse data center tem que sempre ficar fora? Não, isso depende do modelo que vai ser adotado. Telecomunicações hoje é assim, para qualquer tipo de serviço. Então, isso aí investe, e é importante para quê? Para que a melhoria dessa qualidade, o aumento da conectividade e da resiliência da rede, incentivando a competição, reduzindo os custos das interconexões e telecomunicações, gerando emprego aqui no Brasil e renda aqui também, e capacitação, porque se eu não tenho recursos para ficar no Brasil, como é que eu vou treinar e instruir os brasileiros para que um dia tenham acesso também a essa tecnologia? E o último ponto, esse ficou então no artigo 3º desse tratado, foi a questão da governança não ser uma governança unilateral e ser multilateral, ou seja, que todos os países participam, como é hoje, com telecomunicações na OIT. Não houve um acordo, isso foi por resolução anexa a esse tratado, e essa resolução abriu essa possibilidade de debate, que é o que está debatendo hoje. Já tivemos uma reunião esse ano em maio, em Genebra, vamos ter uma reunião agora em novembro, dezembro desse ano, para poder, no nível mundial, buscar uma solução. Ao solucionar, nós vamos ter as condições nas legislações de cada país, como é hoje, para telecomunicações, com a Lei Geral de Telecomunicações e agora com o Marco Civil da Internet. Só para enfatizar aqui a separação do mundo de telecomunicações do mundo da internet, que eles hoje se fundiram. Do lado esquerdo ali temos é uma estrutura, nós chamamos de camadas, como a máquina precisa falar com a máquina do outro lado. A disseção ali até a aplicação, basicamente, quando você entra, bota seu login, sua senha, vem a estrutura da sua tela, as cores que vem no seu computador, e vem a aplicação propriamente dita, um controle de estoque, uma folha de pagamento, ou um acesso a um banco, etc. Isso em telecomunicações é bem segregado. No mundo da internet, que chama ali TCP/IP, eles chamam tudo isso de aplicação. Nós também chamamos de aplicação. Então, é aplicação para aplicação. Olhando para a internet do lado direito ali tem aquele FTP, que é para transferência de arquivos, quando você vai e baixa um arquivo de um determinado provedor de informação. Tem o SMTP, que é quando você faz aí, manda os seus e-mails, troca comunicação, está toda a estruturação ali, e tem ali onde você entra em todos os sites do mundo todo, que é o www. Esse mundo da aplicação, que a gente chama de praticamente valor adicionado em todo mundo, é separado do que é telecomunicações, está ali de rede para baixo. Tanto do ponto de vista da estrutura de telecom, quanto do ponto de vista da estrutura da internet. Transporte, então, que é esse nível que está ali, ele separa esses dois mundos e caracteriza a separação do que é o mundo da aplicação e faz a interface entre a aplicação e a estrutura de rede. O que nós estamos discutindo, fala muito aqui, aí isso foi importante para a gente caracterizar a neutralidade de rede. Como bem disse o Marcos, a neutralidade de rede de telecomunicações, por natureza, é uma obrigação. Não só do ponto de vista dela ser neutra, em todos os seus sentidos, como do ponto de vista também, como está na Constituição brasileira, da sua inviolabilidade. Então, de rede, tanto faz do ponto de vista de telecomunicações para as redes convencionais, como para as redes que dão suporte à internet, o que está para baixo ali também constitui essa estrutura tanto para telecomunicações quanto para a internet. Do ponto de vista do projeto de lei, aí eu destaco o que está no artigo 5º, que é um dos pontos importantes,
que é o que mais assim vem à luz, que é a caracterização do que é internet. Então, pela primeira vez, nós estamos botando numa lei que internet é um sistema constituído de conjunto de protocolos lógicos, fiz questão de colocar os protocolos estruturados em camada, que possibilita a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. Se é comunicação de dados, nós vamos chegar numa posição clara que nós estamos trazendo para o mundo das telecomunicações o conceito de internet do nível, pelo menos 3 e, quem sabe, no nível 4 para baixo. A Constituição brasileira está totalmente de acordo, o artigo 21, que baseou e criou a Lei Geral de Telecomunicações. Se é telecomunicações, terá que ser por autorização, concessão ou permissão, e a gente separa aí a aplicação do que é telecomunicações. E caracteriza também, além do artigo 155, comunicação para fim de impostos, como também em outro artigo, já foi aqui citado anteriormente, para garantia do sigilo das comunicações. A Lei Geral de Telecomunicações, ela suporta, ou seja, no artigo 1º de telecomunicações, é claro que a Anatel regula, mas aqui está havendo uma proposta que pode ser feita por decreto, em alguns princípios, mas o próprio artigo 60 da Lei Geral caracteriza o que é serviço de telecomunicações, está totalmente em sintonia com o conceito que está aí de internet, e também com relação ao serviço volucionado, fica claro para a gente que são serviços daquelas camadas que estão lá de aplicação, e cabe à Anatel, então, regular os condicionamentos e a relação entre aqueles e as prestadoras de serviços de conexão à internet, como está dito aqui, operadoras de telecomunicações. Nessa linha, que é importante agora discutirmos a questão da neutralidade de rede, como está explicitada na proposta do Marco Civil no artigo 9º, o responsável pela transmissão, comutação, roteamento, no caso, são as empresas de telecomunicações, que vão prover essa internet, tratar de forma isonômica qualquer pacote de dados, sem distinção do conteúdo, origem, destino, serviço, etc. E que isso aí será regulamentado por decreto, como já foi dito. E lá embaixo, no parágrafo 3º, que é um ponto que chama atenção, que eu acho por isso que esse debate é importante, a gente tem que ter cuidado ao escrever isso numa lei, muitas das vezes nós podemos criar algum tipo de condições que tornará difícil, de fato e na prática, de garantir essa neutralidade da rede, ao proibirmos, por exemplo, que as empresas que vão ser responsáveis, como está no artigo 9º, de bloquear, monitorar, filtrar, analisar, fiscalizar. Não é o conteúdo do pacote da informação, mas é a informação que aquele pacote traz. Por isso que no próximo slide, a gente discute o que é neutralidade. O mundo hoje não colocou ainda a neutralidade da rede, porque você não tem apenas a neutralidade da rede, você tem a neutralidade em relação a todos os dispositivos que utilizam, que conectam essa rede. Então, você pode permitir que alguns dispositivos, smartphones ou outros, ou equipamentos, possam estar conectados, que garantia que esses equipamentos têm e que eu não vou discriminar nenhum tipo desse equipamento. A encerrar, senhor. Então, estou encerrando. A outra questão importante é a neutralidade em relação aos usuários, neutralidade em relação aos serviços e aplicativos e a neutralidade também, como está colocado, em relação ao conteúdo. Isso é importante, e aí vem uma figurinha que isso aconteceu aqui no Brasil. A empresa de telecomunicações ela não pode, de nenhuma forma, por isso que ela é neutra, de proibir o acesso de todos aqueles que fazem conexão à internet. E, no caso, especificamente para programas de e-mail, houve uma discussão no mundo com relação ao spam, que deveriam ser bloqueado, por exemplo, o acesso à porta 25, que é aquela porta, me desculpa que não está aparecendo, que está ali embaixo, que permitiria o acesso. E as empresas de telecomunicações, então, foram obrigadas a fazer isso. Não queriam fazer porque, na realidade, não estava claro que essa era a atribuição das empresas de telecomunicações, como exemplo de neutralidade. Da experiência internacional, vou trazer a experiência aqui do próprio FCC, que é o órgão regulador americano, onde a neutralidade para ele é intitulada de Open Internet Order. Ou seja, na realidade, ele não está discutindo a neutralidade da rede em si, até porque a própria regulação americana diferencia claramente, por exemplo, classes de acesso à internet, como serviço fixo ou serviço móvel, sendo mais branda realmente com o serviço móvel, que usa infraestruturas de redes de radiofrequência e não de cabos de fibra ótica. Aí tem as características de transparência, proibição de bloqueio e não discriminar também para todos os serviços, separando, por exemplo, o que é móvel do que é fixo.
Em síntese, o Brasil tem uma estratégia de Estado atualmente em curso, relacionado principalmente com essa discussão internacional da governança da internet. E que isso tem que se refletir de alguma forma nos projetos de lei que aqui se discutem. O projeto de lei aqui deveria abster-se de entrar em quaisquer aspectos técnicos relacionados à arquitetura, gestão, definição, operação da internet e suas redes. São assuntos técnicos altamente dinâmicos e melhor tratados no âmbito de uma regulamentação setorial. Tinha que ter princípios claros para isso, para que a regulamentação possa vir a refletir isso, uma regulamentação infralegal. Os fatos internacionais recentes mostram que a desregulação total da internet é um mito, que embute estratégias hegemônicas de controle e perpetuação de uma relação assimétrica. Ninguém desconhece a origem da internet, mas a realidade é que hoje ela se constitui uma infraestrutura global de suporte às comunicações e transformadora da economia, da política e das interações sociais. Como conclusão, quais são os problemas estruturais que afetam a arquitetura praticamente no Brasil? Talvez nem todos os países passem por isso. Primeiro, a questão da governança da internet, como eu coloquei, e em função disso, essa topologia centralizada da internet, que tudo tem que ir a um determinado ponto, que é localizado nos Estados Unidos, e aí vem, em consequência, também o trânsito IP internacional, que é a questão da segurança. Se não discutirmos essas questões e buscarmos soluções, e aí alguma, em projeto de lei, nós podemos continuar com o que existe hoje. Todas essas rotas internacionais de fibra, o destino sempre é os Estados Unidos. Do mundo todo, como está ali, vai para os Estados Unidos. E no mundo de telecomunicações, se nós mudarmos esse processo, nós vamos ter rotas internacionais entre países, e não de um determinado país para um único país, e desse país para o resto do mundo. Da mesma forma, vem a questão dos pontos de troca de tráfego, que é a questão da comutação e a garantia da segurança, onde essas informações, data centers, podia estar nos data centers nacionais, que facilitaria toda essa integração. Então, esse debate é muito mais amplo do que a gente discute aqui no Marco Civil, nos seus princípios são colocados. Acho que é importante trazer essa mensagem para o debate nessa causa. Obrigado pelo tempo. Obrigado, senador Alfredo. Muito bom dia, senador Vital, senador Valdir Raupp, demais integrantes da mesa. Quero agradecer ao convite formulado ao Ministério da Justiça e destacar o caráter oportuno dessa audiência, tendo em vista os fatos recentemente divulgados pela imprensa. Sem dúvida alguma, o debate sobre o Marco Civil da Internet mostra-se extremamente oportuno nesse momento e extremamente importante para corrigir algumas vulnerabilidades que vêm sendo destacadas aí nas últimas semanas. Queria, muito brevemente, até porque já foi bastante detalhado pelos demais membros da mesa anteriores, o conteúdo do Marco Civil da Internet, colocar apenas de um modo geral alguns pontos. O Marco Civil da Internet, ele nasce de uma demanda muito forte da sociedade pela regulamentação da internet no Brasil. A sociedade começou a se deparar com a expansão da internet, com uma série de conflitos que não encontravam parâmetros legais para que fossem resolvidos. Então, tínhamos desde decisões judiciais completamente antagônicas, definindo conceitos absolutamente distintos em relação à internet, todas elas com o objetivo de não se furtar a decisão sobre conflitos existentes no âmbito da internet. Da mesma forma, nós temos também a discussão de uma série de normas relacionadas a temas específicos da internet, como a questão dos cybercrimes, como a questão dos conteúdos ilegalmente difundidos na rede, a questão do comércio eletrônico, a questão da proteção de dados pessoais, todas elas trazendo parâmetros, trazendo conceitos absolutamente distintos, conceitos estes aplicados à internet, o que certamente colocaria em risco e levaria à continuidade do conflito existente na rede. Da mesma forma, nós temos uma completa insegurança em relação aos contratos firmados entre os atores econômicos que atuam no âmbito da internet e os próprios usuários da rede. Então, diante de todo esse contexto, de toda a importância e relevância da internet no dia a dia da sociedade, surge aí uma demanda pela regulamentação da internet, pela definição de parâmetros que permitam com que as pessoas falem a mesma língua ao dispor
sobre a internet. A partir dessa demanda, o Ministério da Justiça, em parceria com o Ministério das Comunicações, com a FGV Rio de Janeiro, promoveu um amplo debate público para a construção do Marco Civil da Internet, uma verdadeira Constituição da Internet. Esse debate foi um debate que levou algo em torno de 2 anos. Tivemos um primeiro momento, um debate sobre pontos específicos que deveriam ser abordados pelo Marco Civil da Internet e, posteriormente, um debate sobre o próprio texto, né? Um debate no âmbito da própria internet e um debate que permitia não só que os participantes encaminhassem dados para que o governo avaliasse e incorporasse a proposta em discussão, mas um debate que permitia, uma plataforma que permitia o debate entre os próprios participantes da consulta pública, ou seja, os internautas podiam debater entre eles sobre os pontos que gostariam de ver alterados no Marco Civil da Internet. Isso resultou em mais de 60 mil visitas à plataforma de consulta pública, mais de 2.300 contribuições ao todo, ao longo dos 2 anos, audiências públicas, seminários. Posteriormente, quando o projeto chegou à Câmara dos Deputados, novamente ele foi submetido à consulta pública por meio do e-Democracia e foi muito bem recebido. O projeto trata basicamente dos direitos dos usuários, garantias e princípios, trata dos deveres dos intermediários no âmbito da internet, as responsabilidades e obrigações e seus deveres e das atribuições dos Estados para a implementação de políticas públicas no âmbito da internet. E aí, em especial, destaque para a própria inclusão digital. O que ficou de fora? Temas de extrema relevância e que invariavelmente são discutidos aqui no Congresso, como comércio eletrônico, cybercrimes, direito autoral, gestão técnica de protocolos, governança de rede, proibição de spam, regulação das lan houses, ou seja, temas que são específicos e que, na avaliação, à época, se fossem trazidos para o âmbito do Marco Civil, poderiam comprometer a sua tramitação na medida em que são temas que envolvem uma certa polêmica e são específicos, ou seja, contrariam o caráter geral que o Marco Civil buscou empreender, ou seja, o Marco Civil busca ser a base normativa que orientará a elaboração dessas normas específicas. Ele é a norma que busca uniformizar a linguagem e, por isso, ficou conhecido também como a própria Constituição da Internet. Tem como base o decálogo do CGI, que é o Conselho de Governança da Internet, o Conselho Gestor da Internet no Brasil, e tem como ponto central, eu gostaria de destacar, entre os direitos e garantias dos usuários. Primeiro, a inviolabilidade da privacidade e da intimidade do usuário, que está previsto na Constituição, é replicado, é reproduzido no âmbito do Marco Civil da Internet e que é um tema que está em grande evidência atualmente. E é um tema sobre o qual nós temos nos debruçados, junto com o Ministério das Comunicações e também com o relator do projeto no âmbito da Câmara, para avaliar em que medida podemos fortalecer ainda mais as garantias do usuário no âmbito da internet, em que medida esse usuário pode ter as suas informações protegidas, sobretudo, nos termos previstos na Constituição brasileira. É importante destacar que o nosso ordenamento tem uma previsão bastante garantista, digamos assim, em relação à proteção da privacidade e da intimidade dos cidadãos brasileiros, das pessoas, E isso buscou se reproduzir no Marco Civil da Internet, porém, devido à estrutura da rede, a forma como funciona a internet, é importante avaliar em que medida a legislação brasileira seria suficiente para garantir essa privacidade, essa intimidade dos cidadãos que usam a internet em nosso país. Então, esse é um debate que, a partir do texto original que foi encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados, nós temos nos debruçado para buscar um aperfeiçoamento que melhore cada vez mais a garantia, os direitos à privacidade e à intimidade dos usuários na internet. Um outro tema de grande importância, e também é pauta dessa audiência pública, e já foi bastante mencionado aqui, é a questão da neutralidade de rede. O Marco Civil da Internet é uma lei construída com grande foco no usuário, até porque podemos dizer que talvez seja um dos
maiores exemplos de construção participativa que temos em tramitação no Congresso Nacional, em razão da ampla participação que ele trouxe. E ele tem como foco a preservação do dinamismo da internet, a preservação do caráter dinâmico da internet e também do caráter democrático da rede. Hoje, qualquer pessoa pode criar o seu blog e colocar ali postar textos, notícias, divulgar a informação que quiser. Qualquer pessoa hoje no âmbito da internet pode ser produtor de conteúdo, né? Hoje, qualquer pessoa pode criar uma empresa no âmbito da internet e, de repente, iniciar ali um novo negócio. Ou seja, a internet é um ambiente extremamente democrático, que tem impacto tanto na liberdade de expressão, como também na democratização dos meios de comunicação. E está aí o seu impacto direto na nossa democracia hoje. Hoje nós assistimos a uma série de mobilizações que se iniciam pela internet, que tem uma grande importância, tem base na internet, ou seja, ela é central para o amadurecimento da democracia e para o exercício da cidadania. Hoje nós temos vários portais que divulgam informações públicas, né? Nós temos o portal da transparência, nós temos os portais do Poder Legislativo e cada vez mais a sociedade vai cobrando e cada vez mais a internet vem sendo o mecanismo por meio do qual os poderes e a administração pública vai se modernizando e vai ampliando a sua transparência, fomentando o exercício da cidadania por parte do cidadão. Para tudo isso, um ponto central, e é um ponto resguardado no Marco Civil da Internet, é a neutralidade, que é a vedação, a possibilidade de se discriminar conteúdo, do provedor de conexão poder discriminar o conteúdo, salvo por questões técnicas. E é um ponto central, é um ponto que vem gerando grande polêmica, mas é um ponto bastante caro foi bastante caro ao longo de todo esse debate de construção do Marco Civil da Internet. Talvez quando o projeto chegar aqui, vai ser o grande ponto a ser debatido. Eu vi que ele foi bastante mencionado nas questões anteriores e temos debatido também no âmbito do governo e, a princípio, o Ministério da Justiça vem dialogando no sentido de que o texto atualmente proposto no projeto original daria condições para que você tenha uma proteção da neutralidade sem comprometer a segurança da rede, sem comprometer a integridade da rede, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados aos internautas. Uma grande preocupação também do Marco Civil é que a gente tem uma lei que preveja as garantias, os direitos dos usuários, as responsabilidades dos atores envolvidos na rede, qual é a responsabilidade do provedor de serviço, qual é a responsabilidade do provedor de conexão, mas que tudo isso não implique em prejuízo à internet. Ou seja, não podemos piorar a qualidade da internet no Brasil e, por isso, você tem aí, mesmo no projeto original, uma ressalva à neutralidade, que é as questões técnicas, que seriam, não podemos também colocar a neutralidade acima da própria qualidade na rede, senão nós teríamos aí um contrassenso. Dos outros pontos colocados, e aí também é um debate que deve ser amadurecido, é a questão da guarda dos dados, né, de usuários que estejam no Brasil. Esse é um debate que está diretamente relacionado à privacidade, né? Avançamos em alguns pontos, esse tema ainda tem sido debatido no Congresso Nacional, e nós temos debatido também junto ao Ministério das Comunicações, junto à Anatel, de como viabilizar a guarda desses dados no Brasil, mas o que é principal, de como garantir que os dados de cidadãos brasileiros, os dados de usuários da internet, os dados produzidos no Brasil estejam resguardados pela legislação brasileira, ou seja, que o sigilo, a inviolabilidade, a intimidade dos usuários da internet do Brasil não possam ser violados. E essa violação, o grande desafio é que não possa ser violado, ainda que essa violação seja autorizada por uma lei estrangeira, né? Que acho que esse é o grande desafio que nós temos que enfrentar e temos que nos debruçar, e certamente aqui no Senado isso dará ensejo a um amplo debate, tendo em vista a escala mundial da internet. Então, essa é uma grande preocupação nossa. Nossa preocupação também é no sentido de que
Hoje, o Marco Civil já passou por um amplo debate na Câmara dos Deputados e vai chegando cada vez mais um momento, cada vez mais os fatos vão nos mostrando a urgência que temos em aprovar esse tema. A sociedade demanda que a gente tenha uma lei que regulamente a internet no Brasil. O usuário precisa saber a quem recorrer se o direito dele está sendo violado, mas primeiro ele precisa que esse direito esteja claro na norma. Ele precisa saber a quem recorrer quando um dado dele foi ilegalmente postado na internet, foi ilegalmente dada publicidade na internet. Ele precisa saber como agir quando a qualidade do serviço não é aquela efetivamente contratada. Então, tem uma série de temas que vão surgindo no dia a dia. Toda semana surge um tema novo que aponta a necessidade e a urgência de se discutir e aprovar o Marco Civil da internet. Então, é nesse sentido que nós temos debatido no âmbito do Poder Executivo, conversado bastante com o relator, avaliando os pontos que merecem alteração, que ainda podem ser alterados, para agilizar e chegar a um acordo na Câmara e votar o Marco Civil da internet. Todo esse trabalho terá que ser feito aqui novamente e, por isso, a importância dessa audiência pública, porque já se antecipa os pontos que estão sendo discutidos lá, permitindo já um amadurecimento dos mesmos aqui no Senado Federal, para que, quando o processo chegue até aqui, tenhamos uma tramitação bastante célere e a sociedade tenha rapidamente um texto que contemple os seus interesses. Importante destacar, o Marco Civil, ele tem como foco, isso é importante ressaltar, o Marco Civil não foi criado com foco em nenhum setor de mercado, né? Não foi criado com foco nas telecomunicações, nem nas empresas que estão focadas na internet. O foco do Marco Civil da internet é o usuário, é a preservação do dinamismo, do caráter democrático da rede, é a preservação do sigilo, da intimidade, da privacidade do usuário. Todo o texto foi construído nessa perspectiva. E todo o aprimoramento que tenha como objetivo resguardar esses direitos dos usuários, resguardar esse caráter democrático e dinâmico da internet, será muito bem-vinda e é por isso que o texto vem sendo bastante amadurecido. Eu poderia colocar aqui outros pontos relacionados ao texto, mas acho que os demais colegas já colocaram e a gente tem bastante gente para falar ainda e precisa abrir espaço para o debate. Mas desde já agradeço a oportunidade e coloco o Ministério da Justiça à disposição para seguir debatendo esse tema aqui com o Senado Federal. Obrigado, presidente. É isso. Bom dia, senador Alfredo Nascimento. Cumprimento os demais senadores presentes. Cumprimento os colegas de mesa, senhoras e senhores presentes aqui nessa audiência. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para que o Síndico Telebrasil pudesse estar aqui hoje nessa audiência, trazendo a posição do setor de telecomunicações. Para aqueles que não estão familiarizados com o Síndico Telebrasil, nós somos o sindicato que representamos as empresas operadoras de telecomunicações, representamos todas as empresas que prestam serviço de telefonia, o serviço telefônico fixo comutado, as empresas que prestam serviço móvel pessoal no Brasil e as empresas que prestam serviço de comunicação multimídia no Brasil. Bom, antes de começar a falar propriamente do Marco Civil, eu gostaria de fazer uma breve contextualização da internet, a evolução da internet no Brasil e no mundo. E, nesse primeiro slide, o objetivo é mostrar que, a partir de 1995, o governo brasileiro abriu, então, o backbone para provedores de acesso comerciais e tinha início, então, a internet comercial no Brasil. De lá para cá, de 95 para cá, a internet, não só no Brasil, mas no mundo, experimentou um crescimento bastante grande, né? Vem se expandindo, vem se modernizando, vem se transformando, e a internet efetivamente está num processo de mutação, de evolução, de transformação. É um cenário hoje dinâmico. Os números mostram rapidamente, né, que esse crescimento vem se mostrando fabuloso. Então, a cada segundo, a gente tem 100 mil twitters sendo colocados na rede, a gente tem 684 mil itens sendo compartilhados no Facebook por segundo, 2 milhões de pesquisas no Google são feitas por segundo, 48 horas de vídeo são carregados no YouTube por segundo, 47 mil aplicativos são baixados na Apple Store por segundo, 571 websites são criados no intervalo de 1 segundo. O e-commerce na internet vem crescendo e as previsões de receita é de que esse crescimento vem se realizando em 8,6% por ano
e com tendência de crescimento nos próximos 5 anos. O que é impressionante é que as aplicações de vídeo que consomem uma considerável banda das redes de telecomunicações que suportam o acesso à internet, né, essas aplicações de vídeo vêm crescendo tremendamente. A gente tem 340 mil anos de online vídeo, né, assistidos por dia. 4 bilhões de vídeos são assistidos por dia online. Assistir vídeo hoje no computador é quase tão comum como assistir televisão, né, entre os consumidores online. O mundo tem aproximadamente 6,8 bilhões de pessoas e dessas 6,8 bilhões, 4 bilhões usam serviço móvel. E praticamente em vários países, a metade hoje já usa smartphones, que são os dispositivos terminais que possibilitam ao proprietário acessar a internet. E isso tem levado a um crescimento de tráfego na internet, dos smartphones, num ano de 103%. Então, todos esses números mostram o seguinte, né? A internet cresceu muito, né, e ainda tem muito a crescer. Todo esse crescimento aqui no Brasil, de 95 a 2013, ocorreu sem a existência do Marco Civil da Internet, mas em restrita obediência ao arcabouço regulatório da Anatel. Porque as empresas de telecomunicações, elas ofertam acesso à internet por meio de 2 serviços de telecomunicações, que é o serviço móvel pessoal e o serviço de comunicação multimídia. Portanto, estão sujeitos a toda a regulamentação, a todo o arcabouço regulatório que a Anatel edita. Não só o arcabouço regulatório, mas também o marco legal encabeçada pela Lei Geral de Telecomunicações. Então, durante esse período, essa evolução da internet, experimentada da internet, ocorreu sem quebra de privacidade por parte das operadoras, ocorreu sem quebra de neutralidade de rede e ocorreu sem interferência na gestão das redes e no modelo de negócio das operadoras. Muito investimento foi realizado pelas operadoras. Só para mostrar números bem macros, bem rápido, né? A média, o Brasil vem investindo, ao longo de 2002 a 2011, uma média de 4,9 vezes mais do que a média internacional, média mundial. E cerca de 19... Os investimentos hoje das empresas de telecomunicações representam 19% da receita operacional líquida, quando na média nos Estados Unidos é de 12%. E isso com muitos recursos que são retirados do setor, que reduzem a disponibilidade de investimento das empresas. Só para que os senhores tenham uma ideia, a gente tem, só em 2012, foram recolhidos 41 bilhões aos cofres públicos, 7,9 bilhões em FUS, Funtel e Fistel, e 33 bilhões em tributos diversos. Somando os tributos e os fundos, a gente tem um número de que esses tributos e fundos representam 5 vezes o lucro líquido das empresas de telecomunicações. E se a gente considerar a receita operacional, a gente percebe que 4,8% da receita operacional vai para o acionista, 30,8% vai para tributos e fundos, o que representa uma razão de 6,4 vezes mais o Estado recebe em relação aos acionistas. Então, mais uma vez reiterando, a internet vem se desenvolvendo, vem se modificando, vem crescendo, e a internet de hoje é muito diferente da de 95 e vai ser muito diferente da de 2025. Então, dentro desse cenário, né, o que a gente entende? O Marco Civil estabelece que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. Com isso, a massificação do acesso, a modernização das redes, a oferta de acesso com maior velocidade, a introdução do 4G, a introdução da fibra até a casa do usuário, né, a redução das desigualdades sociais, tudo isso leva à necessidade de investimentos e que se estima, através de trabalhos que foram contratados pelo Cine Telebrasil junto à LCA, que é uma empresa de consultoria bastante renomada aqui no Brasil, que aproximadamente nós vamos necessitar de investimentos da ordem de 167,3 bilhões, somente falando de CAPEX, não estamos falando do OPEX, para fazer a manutenção dessas redes. E associado a esse CAPEX, a gente precisa de políticas públicas e programas visando incentivar e antecipar investimentos. Por essa razão, a gente defende que o Marco Civil seja concebido de forma, primeiro, a preservar os direitos constitucionais dos cidadãos. Segundo, estimular o crescimento e a modernização da internet, não frear esse desenvolvimento e não inibir os investimentos. E aí o que se pergunta é o seguinte, a última versão divulgada pelo relator do projeto, né, representa efetivamente uma carta de princípios para a internet no Brasil? A posição do setor de telecomunicações é que, para o nosso setor, não representa. Né? A redação atual do Marco Civil da Internet interfere hoje nos modelos de negócio das operadoras e na gestão das suas redes, conforme eu vou ter a oportunidade de explicar um pouco mais com detalhes.
Em síntese, a posição do setor é de que, mais uma vez, falando que, olhando do ponto de vista do setor de telecomunicações, o Marco Civil inibe investimentos, impacta negativamente em projetos de massificação da internet, privilegia poucos usuários em detrimento de muitos, introduz uma assimetria injustificada e inconcebível no nosso ponto de vista de tratamento entre provedores de acesso e provedores de aplicação. Provedores de acesso são as operadoras de telecomunicações, provedores de aplicação são todos os demais provedores, provedores de armazenagem, provedores de conteúdo, provedores de entretenimento, provedores de busca, todos os demais provedores são os provedores de aplicação. E aí concorre para dificultar a apuração de ilícito da internet. Por que inibe investimento? Porque o Marco Civil, né, propõe que as empresas operadoras determinam que só podem oferecer um determinado tipo de acesso, que é o acesso full à internet, o acesso pleno à internet. Ora, a gente vê que esse modelo, o modelo atual, né, tem acarretado um desbalanceamento de tráfego, custo e receita. Como eu mencionei os dados que eu apresentei de vídeo que a gente mostrou aqui na evolução da internet, o tráfego vem crescendo numa derivada bastante significativa. Já a receita cresce numa derivada muito inferior e perigosamente se aproximando do custo do serviço. Então, efetivamente, não somos nós, as empresas, as operadoras brasileiras, que estão questionando. No mundo inteiro, a Etno, na Europa, as operadoras americanas, questionam que o modelo atual não consegue capturar o valor agregado correspondente ao tráfego gerado. Dessa forma, o que se pretende? O que se pretende não é impor ao usuário nenhum tipo de plano, de oferta, de coisa. O que se pretende é que o Marco Civil seja abrangente, seja sim uma carta de princípios, seja abrangente o suficiente e flexível o suficiente para que permita a discussão de quem com quem, das operadoras de telecomunicações com as instituições que foram criadas no país para regular, fazer a gestão do setor de telecomunicações e fiscalizar a oferta de telecomunicações no país, que é a Anatel e o Ministério das Comunicações no que diz respeito às políticas públicas e todos os demais órgãos de controle da União. Dessa forma, o que se pretende é ter o espaço para discutir efetivamente alternativas. Ora, se o modelo efetivamente não está mais adequado em função dessa mudança enorme de enfoque da internet, então vamos discutir um modelo sem se impor nada. Então, no fundo, o que a gente coloca é o seguinte: 25% dos internautas hoje consomem 80% da internet, dos recursos da internet. Isso significa o quê? Que os usuários têm perfis diferentes, eles não são todos iguais. O outro ponto é o seguinte: queremos apresentar uma parafernália de planos, como sugere, até na última audiência, sugeriu um vídeo que foi apresentado aqui. Não se pretende, as empresas não querem, querem apenas discutir. E efetivamente, os planos de serviço, pela regulamentação da Anatel, têm que ser submetidos à Anatel para homologação. Então, efetivamente, a questão dos planos de serviço vai ser efetivamente fiscalizado e controlado pela agência. Além disso, o usuário continua soberano e livre para decidir o que melhor lhe convier. Porque, efetivamente, a obrigatoriedade da oferta da internet full e plena pode ser até obrigado, ser compulsória, efetivamente. Né? Então, ele vai ter sempre a opção de contratar a internet full. Porém, proibir as empresas de ofertar outros serviços leva ao que está colocado no slide, que a obrigação de você fazer um dimensionamento das redes para perfis de uso mais intensos. Consequentemente, você vai ter que superdimensionar a rede, vai ter que fazer mais investimentos. Com isso, para ter o retorno adequado, você vai ter que impor oferta com preços mais elevados. Decorrência disso, menor demanda, menor penetração e menor inclusão social. O Marco Civil, segundo o nosso entendimento, introduz efetivamente essa assimetria entre os provedores de acesso e provedores de aplicação. E eu fiz um resumo sobre o nosso entendimento dos itens que o Marco Civil trata em relação aos provedores de aplicação. Com relação à privacidade, existem determinadas fragilidades que a gente está sugerindo o aprimoramento no texto que beneficiam os provedores de aplicação, principalmente em situações onde os provedores de aplicação exploram o serviço no país a partir de plataformas e equipamentos que estão situados no exterior. Então, efetivamente, eles guardam os dados dos usuários no exterior, os seus termos de compromisso, as suas políticas de privacidade estabelecem como fóruns cidades no exterior, a Califórnia, por exemplo,
né, além do que oferecem determinados serviços e, efetivamente, cobram a privacidade do usuário. Então, existem provedores de e-mail aqui que oferecem o e-mail de forma gratuita, mas, efetivamente, leem o e-mail, acessam o conteúdo dos e-mails, o conteúdo da informação dos usuários, para poder oferecer publicidade para o usuário. Outro ponto é que os provedores de aplicação não são obrigados a guardar os logs de aplicação. O Marco Civil da Internet faculta aos provedores guardar. Se eles quiserem guardar, guardam. Se não quiserem guardar, não guardam. Não precisam investir em data centers, não precisam ter os dados armazenados no país. O Marco Civil oficializa, na verdade, o monopólio da publicidade na internet, quando proíbe as empresas de telecomunicações de fazerem a monitoração dos conteúdos dos pacotes, e que é uma função que as provedoras de acesso fazem para efetivamente fazer a gestão de suas redes, mas que efetivamente facilitam, concorrem também para que participem da publicidade na internet. Além do que, o Marco Civil da Internet isenta os provedores de aplicação de qualquer responsabilidade na divulgação de conteúdo de terceiros. Eles só passam a ser responsabilizados no momento em que judicialmente forem notificados. Se ainda assim não retirarem o conteúdo de terceiro, aí sim passam a ser corresponsáveis. E podem prestar serviço a partir de equipamentos e plataformas no exterior. Bom, já as provedoras de acesso, as operadoras de telecomunicações, a título de privacidade, né, para garantir a privacidade do usuário, elas são vedadas de monitorar, fiscalizar os conteúdos do pacote de dados. Ora, o que é importante que seja dito é o seguinte: a monitoração dos pacotes de dados é uma atividade fundamental para uma operadora de telecomunicações. Como é que eu vou garantir a estabilidade da rede se eu não faço a gestão da rede, né? E conteúdo do pacote, dentro do conteúdo, vou terminar já. Dentro do conteúdo dos pacotes estão os cabeçalhos dos diversos protocolos que existem justamente para viabilizar a gestão do tráfego desses pacotes na rede. Então, ler os cabeçalhos dos pacotes é muito diferente de ler a informação inserida ou retirada pelo usuário na rede. Bom, além do que, argumentar a questão da privacidade, a gente entende que é injustificável porque, efetivamente, as empresas investem em data centers. Os maiores data centers da América Latina estão no Brasil e são de propriedade das empresas operadoras. Investimentos de 500 milhões em data centers são feitos pelas operadoras. Os dados, então, são seguros e disponíveis quando solicitados pela Justiça. Os sistemas de suporte de operação das operadoras têm acesso restrito, são protegidos, são rastreáveis, são fiscalizados e passíveis de auditoria pela Anatel a qualquer tempo. E o histórico garante, então, atesta a possibilidade, a garantia da inviolabilidade da intimidade, da vida privada e do sigilo das comunicações por parte das operadoras. Então, em função disso, fazer uma ingerência na gestão das redes por questões relativas à privacidade, a gente entende que é injustificável. E por que concorre para dificultar a apuração de ilícito da internet? Esses 5 pontos a gente gostaria de mencionar para encerrar. Primeiro, as operadoras de telecomunicações na telefonia, elas já sempre fizeram a guarda dos CDRs. Os CDRs são registros da chamada. Então, para quem ligou, e a hora que ligou e que hora que terminou a ligação. Esses CDRs são guardados por 5 anos nesses data centers e efetivamente disponibilizados à Justiça quando solicitados. A partir de 2008, através de termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público, nós passamos também a guardar os registros de conexão, das conexões da internet. E o Marco Civil da Internet proíbe hoje que as operadoras façam a guarda da informação de que site é acessado. Então, somente a gente pode guardar a informação do IP de origem, tá certo? Ora, se eu tenho o IP de origem, né, se eu estou lá, eu me conecto e eu faço acesso a diversos sites diferentes, sejam eles quaisquer que eu esteja acessando, eu só vou poder informar a polícia o site de origem, o site de destino não mais. Como os provedores de aplicação são facultados, não têm a obrigação, essa informação está perdida e dificulta e até inviabiliza a apuração. E não somos nós que dizemos isso. A Polícia Federal diz isso e vem dizendo já há bastante tempo. No segundo fórum da RNP, que ocorreu na semana passada, o delegado Sobral comentou claramente que a guarda dos logs de aplicação é fundamental para a apuração do ilícito na internet.
Então, o que a gente entende é que o Marco Civil, de uma maneira geral, ele deve vir para contribuir e ocupar lacunas que efetivamente existem na internet, mas mais na camada dos provedores de aplicação. Né? Porque na camada dos provedores de telecomunicações, a Anatel possui um amplo e robusto marco regulatório que as empresas cumprem religiosamente e são objetos de fiscalização intensa por parte da Anatel. Já os provedores de aplicação, né, efetivamente existem lacunas aí com relação a essa legislação que poderiam ser, de alguma forma, minimizadas pelo Marco Civil da Internet. O que a gente entende, para terminar, é que eu não vou passar rápido com relação a essa questão da neutralidade, porque eu só queria colocar na questão da neutralidade, porque a gente não falou de neutralidade? Porque neutralidade é uma coisa pacificada. A gente entende que neutralidade efetivamente deve ser respeitada. O decálogo do Marco Civil da Internet, que foi mencionado aqui, que foi colocado como um pilar do Marco Civil da Internet, diz na questão da neutralidade de rede o seguinte: filtragem ou privilégio de tráfego deve respeitar apenas critérios técnicos e éticos. Ou seja, a rede não pode filtrar nem privilegiar nenhum pacote de dados, né? Apenas só pode fazê-lo por motivos técnicos e éticos e não pode por ser motivo político, comercial, religioso, cultural e etc. Aqui não fala em nenhum momento com relação a modelo de negócio, com relação à oferta de tipos de serviços diferentes, não fala inviabiliza a monitoração dos pacotes da rede, dos conteúdos dos pacotes, ou seja, isso é efetivamente um princípio. Né? O que está colocado no Marco Civil da Internet, segundo o nosso entendimento, extrapola o conceito da neutralidade de rede. Então, como a gente é totalmente favorável ao modelo, ao conceito da neutralidade de rede, a gente deixou até por último só para fazer esse registro. Bom, era isso que eu queria apresentar. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e me coloco à disposição para qualquer eventual questionamento e pergunta. Obrigado.